Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus é bom demais. Ele é o Rei da Glória. Ele está aqui nesse lugar. Dá um abraço a quem está do seu lado e fala: cara, hoje você vai ser visitado pelo Santo Espírito de Deus. Amém, Laurinho? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Deus é bom demais. Bom, o pastor Michel está viajando, está lá na Guatemala. Quem viu ele pregar pela internet? Pô, eu não consegui ver tudo, mas eu vi uma parte, ele pregou bem em espanhol, gente. Então, a nossa oração semana passada deu boa. Deus é bom demais. E por causa da viagem dele, ele pediu que eu pregasse. Então, eu estou aqui. Se você não me conhece, sou o Tarek, sou pastor do Ministério de Adolescentes. Tem algum adolescente aí? Nossa, tá cheio de adolescente, glória a Deus. Se você tem um filho, um sobrinho, alguém que você conheça, que você quer que conheça a Deus, sexta-feira à noite, às 7h30, aqui no templo mesmo, a gente tem o culto do Ministério de Adolescentes, de 12 a 17 anos, tá bom? Então, convida aí, se quiser vir conversar comigo no fim do culto, vai ser uma bênção. A gente tem células, vários ministérios, é uma bênção trabalhar nos adolescentes, é uma bênção os nossos cultos. Então fica o convite aí para você, amém? Pega a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus e abre ela em Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Vai deixando ela aberta no seu colo aí, eu vou dar um tempinho para quem não conseguiu achar. Romanos 8, versículo 5. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Sabe, a palavra que eu vou dar hoje veio de uma experiência que eu tive com Deus. Claro, ela vai ser baseada na palavra, porque se você tem uma experiência com Deus e ela não é baseada na palavra, não é uma experiência com Deus, né? Mas há um mês, mais ou menos, Deus me chamou para viver diferente. Eu conheço a Jesus faz alguns anos, só que fazia tempo que eu não vivia na plenitude do Espírito Santo. Que eu não era cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que dá para a gente ter o Espírito Santo, mas dá para a gente ser cheio do Espírito Santo. Dá para você ter Jesus, mas dá para você ser igual a Jesus. E o título da mensagem de hoje chama O Sentido do Espírito. O sentido do Espírito. Por que esse título? Porque Deus tem me chamado para viver no curso, no sentido, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida que é guiada pelo melhor professor de todos, o próprio Deus, que habita em nós. E isso começou no dia 6 de maio. Eu nunca sou bom com data, mas essa eu vou guardar. 6 de maio de 2018. Assim como você, todos nós temos pecados, e aqueles pecados de estimação. E eu tinha cometido um dos meus pecados de estimação. Aquele que você faz, você pede perdão, mas faz de novo. Sabe aquele pecado que você já pediu perdão 30 vezes e você continua fazendo? Pois é, esse aí. E aí no dia 6 de maio, Deus falou para mim: chega. Chega. Chega de viver na carne. Está na hora de você viver cheio do Espírito Santo. E hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer: chega de viver na carne. Vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos viver cheios do Espírito Santo. E é por isso que o título é O Sentido do Espírito. Ali eu me arrependi no dia 6. Fui conversar com Deus, me deitei na cama do meu quarto e comecei a sentir um arrependimento pelos meus pecados que fazia tempo que eu não sentia.
Sabe quando você conheceu a Jesus, que você vinha nos cultos e parecia que todas as palavras eram para você? Aquele arrependimento que tomava conta de você e você decidia mudar de vida? Parecia que ali naquele dia 6 no meu quarto eu sentia aquilo de novo, um arrependimento genuíno pelos meus pecados. A Bíblia diz que se arrepender não é só pedir desculpa, não é só você ficar triste que você fez algo errado. Não, é você ficar triste que você fez o que não devia, mas mudar a sua postura. E Deus falou para mim, eu quero mudar a sua postura em algumas áreas da sua vida. Para você poder ser pleno, cheio do Espírito Santo. Para o Espírito Santo ser bem-vindo na sua vida, na minha e na sua vida. E ali Deus me tocou para fazer um jejum. Tirar um tempo para buscar mais a Deus. Nós sabemos que na Bíblia o jejum é sempre alimentício, é sempre você deixar de comer, de fazer alguma refeição, para você passar mais tempo buscando a Deus. Então você deixa de almoçar para buscar a Deus, 1 dia, 2 dias, enfim. E ali Deus me tocou para fazer um jejum diferente. Um jejum de tudo que era eletrônico. Eu comecei a entender o porquê disso, porque Deus falou que eu estava perdendo muito tempo na internet. Muito tempo no celular, muito tempo na televisão, muito tempo com jogos de videogame, muito tempo gastando tempo com bobagem. Não que isso é pecado, mas gastando tempo demais. E aí Deus falou para mim, você vai ficar 1 mês, sem nada. O tempo que você ia ver TV, você vai ler a Bíblia. O tempo que você ia jogar videogame, você vai ler a Bíblia. O tempo que você ia ficar na internet, você vai ler a Bíblia. E eu falei, ok, Deus, vou começar a fazer isso. E foi engraçado que não é o método que fez a visitação de Deus acontecer na minha vida. Foi que aquele arrependimento genuíno começou a tomar conta de mim. E começou a mudar alguns pecados e algumas áreas da minha vida que eu luto faz alguns anos e nunca muda. E Deus, Ele falou comigo, olha, você tem que sacrificar alguma coisa se você quer mudar. Se você quer mudar algum comportamento, não adianta sempre fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você tem que mudar a tua postura. Eu falei, ok, Deus. E eu comecei a buscar Deus. E foi legal que Deus, Ele começou a mudar o meu padrão de pensar em relação a algumas áreas da minha vida. E eu queria que hoje fosse assim com você. Que o Espírito Santo te guiasse com o sentido do Espírito para você saber o curso da sua vida. Você não andar na vontade da sua carne, do seu corpo, só com aquilo que você sabe, mas ter o Espírito Santo como um sentido a mais. Eu escolhi a palavra sentido porque nós, quando a gente está na escola, desde pequeno, nós somos ensinados que só dá para enxergar o mundo através de 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Aí a gente cresce, vai para a escola, vai para a faculdade e a gente aprende, isso é um pouquinho mais aprofundado. Ele fala, olha, você só deve acreditar naquilo que é empírico, naquilo que é científico, naquilo que pode ser provado, naquilo que pode ser reproduzido, naquilo que você pode tocar. Se você pode tocar, se é científico, se é provado, então é verdade. Se não é científico, se não é provado, se você não pode tocar, se você não pode ver, se você não pode ouvir, se você não pode cheirar, não existe. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, quando Ele habita em nós, Ele atua como se fosse um 6º sentido. E não é como no filme 6º Sentido, tá? E claro, falar que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, dizer que é só um sentido, é minimizar quem é Deus. Deus é muito maior que um sentido que pode caber em nós. Só que eu usei a palavra sentido no sentido, né? De que não é só o que eu posso ver. A realidade não é só o que eu posso ver. Deus me chamou para ver além do que meus olhos podem enxergar.
Deus me chamou para viver coisas além daquilo que eu posso encostar, além daquilo que eu posso reproduzir, além daquilo que eu posso pensar. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo disse isso lá em 1 Coríntios. E sabe, às vezes, nós não vivemos o sentido do Espírito Santo na nossa vida. Nós não temos esse professor nos guiando, nos ensinando, atuando em cada área da nossa vida. Olha, na sua profissão você faz assim, no seu casamento você faz assim, no seu namoro, na faculdade, em qualquer lugar que você for. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Mas às vezes a gente não vive isso, porque a gente vive escravizado pelo pecado na nossa carne, pelo pecado nos nossos 5 sentidos. A gente vive escravizado só com aquilo que a gente pode ver, só com aquilo que a gente pode tocar, só com aquilo que o nosso corpo pode sentir. A gente tem medo de viver pela fé, a gente tem medo de às vezes dar alguns passos arriscados, mas que Deus pediu para nós darmos, porque a gente está preso ao mundo físico, ao espaço, ao tempo. Mas Deus não está preso àquilo que é físico, ao espaço e ao tempo. Ele é o criador do espaço, Ele é o criador do tempo. Ele é o criador do que é físico e do que é espiritual. E por que é importante isso? Porque às vezes nós procuramos respostas para a nossa vida. A própria faculdade nos ensina que para procurar respostas sobre as coisas, sobre as perguntas mais difíceis da humanidade, sobre questões da sua própria vida, os eruditos desse século falam isso, que você tem que fazer somente aquilo que a sua razão pode acompanhar. Somente aquilo que é factível, que você pode pegar. Só que isso tem feito o povo de Deus e as pessoas que não conhecem a Deus perder o sentido do Espírito na sua vida. Às vezes Deus não te traz respostas e não me traz respostas, não fala comigo e não fala com você. Na verdade não é porque Ele não está falando, é porque o nosso ouvido só está preparado para aquilo que é factível. E hoje Deus me chamou para falar com você, e Ele falou isso comigo primeiro, durante esse mês de jejum. Como a gente pode viver o sentido do Espírito? Como a gente pode viver sem estar aprisionado pela carne? E sabe, a Bíblia diz que a nossa carne é extremamente viciável, é extremamente escravizada pelo pecado. Por isso que a gente abriu a Bíblia em Romanos 8, versículo 5. Vamos ler. Presta atenção no que a Bíblia diz. Quem vive segundo a carne, ou seja, segundo seus 5 sentidos, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A resposta das vezes que a gente se pergunta: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Uma das causas é que nós vivemos, como esse texto disse, com a mentalidade da carne, com a mentalidade humana, com a mentalidade daquilo que eu posso encostar. E a Bíblia diz que a pessoa que é dominada pela carne, ela vai se tornando inimiga de Deus, porque a carne é inimiga de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A carne está dominada pelo pecado, desde Adão e Eva. O pecado tomou conta da humanidade. Aí você fala, eu escuto isso nos adolescentes quando eu falo sobre o pecado original com eles. Eles falam, poxa vida, queria bater nesse Adão. Queria dar uns tapas na Eva. Por que ela fez isso? Só que, meu irmão, a Bíblia diz que a palavra Adão
significa humanidade. Romanos 5 diz que Adão nos representava, ou seja, eu e você tomamos a escolha junto com ele. A Bíblia não diz que foi culpa de Adão, a Bíblia diz todos são culpados, todos estão afastados. E sabe uma dificuldade de quem vive na carne tende a aceitar isso? Porque fala, nossa, que Deus injusto, eu não quero acreditar na Bíblia. Só que você não precisa nem acreditar na Bíblia para saber que isso acontece. Quem tem filho aqui, ou cuida de alguém mais novo em casa, levanta a mão. Aquela criancinha fofinha. Eu não tenho filhos, eu sou jovem, eu quero casar, ore por mim, com a Rebeca ali, fazer ela passar um pouquinho de vergonha. E eu não tenho filhos, mas eu já convivi com as minhas priminhas. E cara, às vezes antes de aprender a falar o meu nome, a primeira coisa que sabe falar, é meu. Me dá. E se você não dá, o que acontece? Berra. Não é chorar, é berro. Não faz isso, o que ela vai lá? Faz justamente o que você pediu para ela não fazer. Você não precisa ser um doutor em Bíblia para saber que todo mundo nasce em pecado. E sabe, às vezes nós sabemos disso. Você que é cristão há bastante tempo deve estar pensando, poxa, eu já sei disso, pastor. Só que tem uma frase do pastor Pascoal que ele falou alguns anos atrás, que eu nunca mais esqueci. Ele falou que a maturidade espiritual, a maturidade cristã não é medida pelo quanto você sabe, é medida pelo quanto você obedece o que você sabe. Não basta saber, você pode ser doutor em teologia, se você não obedece o que você sabe, é pior saber muito. Então eu vou ficar na ignorância aqui, está tudo certo. Não é essa ideia. Mas, muitas vezes nós vivemos escravizados pela carne, pelo pecado. Só que esse texto diz que existe outra realidade, não a realidade que é dominada pela carne, mas a realidade que é dominada pela mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne é morte, é inimiga de Deus, te afasta. A mentalidade do Espírito te aproxima de Deus, é vida e paz. E hoje eu queria falar com você 3 coisas que nós podemos fazer, que a Bíblia nos ensina, a como não ser dominado, escravizado pelo pecado e a viver o sentido do Espírito Santo. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a nossa carne, como eu já disse, é altamente viciável. Você está assistindo um episódio do Netflix. Aí vem aqueles 5 segundos. Jogos, redes sociais, internet, você fala, vou ver meu Instagram, 2 minutos. Se torna incontrolável, a nossa carne é muito fácil de ser viciada. Visto em pornografia, visto em bebida, visto em comida. Nós somos viciados em falar só aquilo que é agradável para nós falarmos, mas às vezes a gente não se preocupa com quem está ouvindo. A gente se vicia em músicas. Às vezes o nosso ouvido é voltado para a carne, mas como assim? É aquela música que você fala, tem uns palavrão, tem uns negócios, mas não dá nada, o ritmo é tão legal. Eu sou cristão, eu conheço a Bíblia, isso não vai me dominar. Quem disse? A Bíblia diz que vai te dominar. Você passa tempo demais com coisa que não precisa. A humanidade é fácil de ser escravizada. Os nossos 5 sentidos procuram ser escravizados. Às vezes a gente não consegue controlar a cobiça dos nossos olhos. Não consegue controlar a cobiça do nosso paladar. E gula é pecado.
a gente vai se tornando escravo de tudo isso, e a Bíblia diz que nós vamos ficando cada vez mais longe de Deus. Mas hoje eu queria que nós possamos sair daqui cheios do sentido do Espírito Santo. E para mim a resposta de como viver na mentalidade do Espírito e abandonar a carne está um pouquinho mais para frente, está em Romanos 12, versículo 1. Romanos é um livro que é um tratado teológico. Se você quer saber o resumo da teologia cristã, leia Romanos. Tá, o resumo da Bíblia inteira está ali. Eu escolhi hoje falar sobre essa seção de Romanos que fala sobre a luta entre a carne e o Espírito. E Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 vão trazer as 3 respostas para nós de como nós podemos abandonar a mentalidade da carne e viver no Espírito, viver o sentido do Espírito. Romanos 12, 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, principalmente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira atitude que Paulo nos ensina, para que a gente possa abandonar a carne e viver o sentido do Espírito, é deixar os velhos óculos da carne para trás. Repete assim comigo: deixar os velhos óculos da carne para trás. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto da ilustração do óculos. Quem usa óculos aqui sabe como é que é. Quando você experimenta uma lente nova, você demora um pouquinho para se acostumar. Ou quando você pega a lente de outra pessoa e coloca o óculos de outra pessoa. Eu dei essa palavra nos adolescentes e eles falaram assim: nossa, toda vez que eu ponho o óculos de alguém, eu falo: meu Deus, como você é cego. Como você enxerga desse jeito? E por que eu falei que você tem que deixar os velhos óculos da carne para trás? Porque a gente tem que deixar a maneira da carne de enxergar a vida. A gente tem que deixar ir embora. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não enxerguem a realidade no padrão deste mundo. Não existem só coisas científicas, factíveis, que estão aqui com os meus 5 sentidos. Esse é o padrão do mundo, não é o padrão do povo de Deus. E nós sabemos disso. Só que tem algo dentro de nós. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que justamente eu não quero fazer, esse justamente que eu faço. Só que a Bíblia está te dizendo: olha, você quer ter direção para a sua vida? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer sentir a presença de Deus? Você quer andar junto com Deus? Você quer ser usado por Deus na sua família, na sua faculdade, em todas as áreas da sua vida? Você precisa deixar os velhos óculos da carne para trás. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O versículo 1, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você sacrifica a carne, sacrifica aquilo que te entorpece. Porque a nossa carne é entorpecida, e não só por droga, não só por entorpecentes que a sociedade diz que são ilícitos, mas tem entorpecentes que são lícitos para o mundo, mas não para nós. E às vezes a gente usa. A gente não se afasta desse velho padrão. Deus quer tirar o óculos da carne de você. Deus quer trocar o teu ouvido. E sabe, o nosso óculos da carne, ele é
Se você não vive no Espírito, ele te controla. É só uma olhadinha naquela mulher, naquele menino. Olhar não faz mal. O problema é fazer alguma coisa, mas tudo começa com o olhar. Tudo começa com um pensamento. A gente não para pensar que tudo que a gente planta na carne, a gente vai colher. E eu falei para os adolescentes lá que adolescente come e não engorda, né? Eu era assim. Ah, mas você está magro ainda. É, mas eu era tão magro que eu engordei 10 quilos de um ano para cá e ninguém percebeu. Eu falei para eles, uma hora a fatura vai chegar. As músicas que você ouve e fala, pastor, não dá nada. Uma hora você vai estar fazendo aquilo que você ouviu. Assim como às vezes você vai orar por alguém e você acaba falando alguma coisa que você ouviu em algum lugar, algum pastor falando, algum versículo que você leu e nem lembra onde está, mas você acaba orando para a pessoa e Deus te usa. Da mesma maneira, a música que você acha que não está fazendo nada, está te dominando. E sabe o que é mais legal? É gostoso fazer o que é errado. É gostoso pecar. Se fosse ruim, ninguém pecava. É gostoso, a gente gosta, entorpece, dá alegria, dá pecado, dá prazer. Só que o problema é que nem tudo que dá prazer é realmente bom. Nem tudo que eu planto com prazer eu vou colher com prazer. Só que a nossa sociedade, o padrão deste mundo é tudo voltado para o prazer. Todas as esferas da vida, todas. Eu vou casar para eu ter prazer com a minha esposa. Se minha esposa não me der prazer, eu nem vou casar. A profissão que eu escolhi tem que me dar prazer o tempo inteiro. Cara, vai nessa, você está perdido. Uhul! A gente vai achando que não dá nada. Talvez eu não tenha falado o que te entorpece, mas quando eu falei do pecadinho de estimação, veio na ponta da língua, veio ou não veio? Eu estou em outra fase eu posso estar em outra fase da vida do que você, mas você sabe o que entorpece a sua carne. Eu não preciso falar aqui. E hoje Deus está falando, chega. Chega de esconder pecados debaixo do tapete, chega, eu tenho mais para você, eu te amo, eu quero te abençoar, mas enquanto você viver na carne, não dá. Ai, pastor, mas você está sendo muito radical. Cara, tem uma palavra que eu creio que Satanás pegou e acabou com a vida cristã de muita gente, inclusive da minha por muito tempo, é a palavra equilíbrio. Ele distorceu o sentido da palavra equilíbrio. Porque no consenso comum, tudo em excesso faz mal. Só que a Bíblia diz que tem coisas que em excesso fazem realmente mal. Mas a palavra equilíbrio na Bíblia não é equilíbrio. Se você for pesquisar na Bíblia, toda vez que a palavra equilíbrio aparece, ela não aparece no sentido que você pode ter um acordo de paz com o pecado. Ah, é uma música nada a ver, mas o ritmo é legal, então eu vou ouvir. Não tem acordo com o pecado na Bíblia. O sentido de equilíbrio na Bíblia tem a ver com equilíbrio mental, equilíbrio emocional. O próprio versículo 3 de Romanos, que a gente não vai ter tempo para estudar, fala lá: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas tenha um conceito equilibrado. Ele está falando de emoção, de pessoas sensatas, de pessoas que não se acham mais do que elas são. Provérbios fala bastante sobre equilíbrio, mas fala no sentido de sensatez e não de acordo com o pecado.
E às vezes vem um pastor ou vem alguém que você ama e vem falar, cara, você precisa largar isso. Ai, como você está sendo radical. Mas espera aí, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que é pecado ou não? Eu não vou entrar no mérito do que é certo, do que é errado, que música ouvir, que música não ouvir, que filme assistir, que filme não assistir. Isso é bobagem, isso é coisa para quem não entendeu o sentido do Espírito. O que eu vim te dizer hoje é, talvez esse teu equilíbrio está te afastando de Deus. Está fazendo você não tomar decisões. A mesma Bíblia que diz para você ser equilibrado, você ser sensato. Provérbios está cheio de versículos que falam, olha, seja sensato, pensa antes de falar, calcula antes de construir. Seja moderado na maneira de falar, seja moderado na maneira de vestir. Aí ela fala de equilíbrio. Agora, quando chega em relação ao pecado, a Bíblia diz que a decisão mais equilibrada e sensata é cortar o pecado pela raiz. O próprio Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca teu olho. Pelo amor de Deus, não venha ninguém sem olho aqui semana que vem. Mas ele está falando assim, ó cara, você pode ser equilibrado, você pode ser sensato, você pode ser moderado, só que em relação ao pecado não tem moderação, é cortar e acabou. Te faz pecar, corta e acabou. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Deixe os velhos óculos da carne para trás. E a Bíblia diz que isso é uma pessoa sensata e equilibrada. Chega de falar, ah não, radical demais. A palavra radical significa voltar à raiz. Vamos voltar à raiz da nossa fé. Chega desse cristianismo equilibrado. Porque em relação ao pecado, Apocalipse diz que quem é equilibrado em relação à vida com Deus e à proximidade de Deus e afastado do pecado é morno. E quem é morno vai ser vomitado. Não tem equilíbrio contra pecado. Tem que cortar. Tem que ter equilíbrio na maneira de falar. Tem que ter equilíbrio emocional com a tua autoestima. Você não precisa estar lá embaixo na depressão, se achar o pior dos piores, mas também não se ache mais do que você realmente é. Romanos 12:3. Você tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que ser sensato, você tem que ser sábio. E Provérbios ensina o que é uma pessoa sensata. Mas a Bíblia nunca diz para ser equilibrado em relação ao pecado. Ela diz, corta na raiz. Se tua mão te faz pegar, corta a mão. É melhor você entrar sem uma mão no céu do que entrar com o corpo inteiro no inferno. É palavra de Jesus, irmão. Não é palavra minha. Jesus é radical contra o pecado. E às vezes a gente quer viver o que os apóstolos viveram, quer viver o avivamento. Eu quero viver isso, eu creio que nós estamos vivendo. Esse lugar está cheio. Há 4 anos atrás a gente estava no ginásio. Nós estamos vivendo. Mas porque tem pessoas que estão decidindo ser radicais contra o pecado. O avivamento só vai tocar a tua vida, a tua família. Você só vai ter o toque de Deus na tua casa quando você se tornar radical contra o pecado. Tem que deixar os velhos óculos da carne para trás. Enquanto a gente gostar de usar o óculos da carne, nós não vamos ser visitados por Deus. Pode ver, as suas experiências com Deus foi nos momentos que você mais estava rendido, nos momentos em que você estava prostrado, no momento em que se Deus falasse qualquer coisa para você, você faria, porque o seu amor por Deus era maior do que qualquer pecado. Por isso que você teve experiências com Deus. É impossível ter experiência com Deus dominado pela carne. É impossível. Nós precisamos jogar esse óculos fora. E sabe uma outra mentira que o diabo fala além do equilíbrio? Ele vai começar a te dizer, porque o diabo manja de Bíblia. Mateus 4 lá tem um professor de Bíblia ali falando com Jesus. Se você não sabe a história, o diabo vai tentar Jesus com a própria Bíblia. Ou seja, às vezes a gente está lendo a Bíblia e o professor não é o Espírito Santo. Tem outro professorzinho que incomoda.
E ele vai falar, não, deixa o pecado aí, cara. Não, olha, você está deixando de ser feliz aí. A Bíblia te aprisiona. Na verdade, a Bíblia quer te libertar. Deus quer te libertar da escravidão da carne. Quer te libertar desse domínio. Você pode ter 12 ou pode ter 90 anos. Todo mundo tem pelo menos uma coisa na vida que fez e se arrependeu amargamente. E que parecia que aquilo que você fez foi incontrolável. É o poder do pecado. Mas Deus me chamou, falou comigo e eu quero que Ele fale com você. Vamos jogar os óculos da carne no lixo. E vamos viver o que Deus tem para nós. Amém? A segunda coisa, meu Deus, já são 9 horas. A segunda coisa é colocar os novos óculos do Espírito. Ele fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, pega o óculos da carne, joga no lixo. Não adianta só lutar contra o pecado. Não adianta só saber o que é errado, você tem que entender o que é certo. Coloca o óculos da fé, coloca o óculos do Espírito e começa a enxergar a vida como Deus enxerga. E voltando à ilustração do óculos mesmo, das pessoas que usam óculos, já colocaram óculos de outra pessoa. Se um dia você pegar o óculos de outra pessoa e colocar e passar muito tempo com aquele óculos, você vai se acostumar com aquele tipo de visão. E hoje Deus está pedindo para você mandar embora o óculos da carne, colocar o óculos do Espírito. No começo vai parecer um pouco esquisito, porque você vai ter que abandonar coisas que você ama fazer, mas que estão te fazendo mal. Mas depois você vai se acostumar. E aí você vai começar a enxergar a vida, as dificuldades, a tua família, da maneira que Deus enxerga. Vai mudar o jeito que os nossos 5 sentidos lidam com as coisas. Os seus olhos que às vezes passeavam olhando o marido dos outros, a mulher dos outros, você vai voltar a olhar para a tua esposa com amor. Você vai enxergar a tua esposa do jeito que Deus enxerga. Você vai parar de enxergar só os defeitos dela, da tua namorada. Vai mudar o jeito que você lida com a vida, lida com as situações. Antes, quando você está dominado pela carne, ou você traça planos, ou você se afunda no desânimo, na depressão. Olha, quando você colocar o óculos do Espírito, vai ter dificuldade do mesmo jeito. Só que aí, em vez de portas fechadas, Deus vai mostrar caminhos que você não enxergava. Sabe aquela resposta que você está pedindo para Deus e não chega? Veja se tem algum pecado que está colocando lama na sua lente, para você não enxergar o caminho dele. A resposta para a tua profissão, a resposta do que você deve fazer, a resposta se você deve ou não fazer uma viagem, as decisões difíceis, as coisas que você tem que fazer. Tira o óculos da carne, coloca o óculos do Espírito, Deus vai começar a te guiar. Ele vai começar a renovar a sua mente. Você vai enxergar os obstáculos, mas Deus vai te dar estratégias para vencer. Deus fez comigo ali no meu quarto. Ele falou, a estratégia é essa. Passa mais tempo comigo. Jejua. A Rebeca me ensinou um negócio muito legal. Ela falou algo que eu trouxe para a minha vida. Que o cristão ele tem um job. Um trabalho. Jejum, oração e Bíblia. Você tem um trabalho. Aproveitar aqui, one job. Ruim a piada, né? Obrigado por rir e ter misericórdia de mim. Poucas coisas na vida têm receita, né? Receita de bolo, faz isso, isso, isso e vai acontecer certinho. O que é difícil. Só que tem uma coisa que a Bíblia fala, que se você fizer, vai acontecer. Se você fizer o teu trabalho, jejum, oração e Bíblia, Deus vai te visitar. Talvez Ele não dê a resposta que você queria, talvez
seja diferente do que você queria, mas que Ele vai te visitar, com certeza vai. E não é porque é uma barganha, eu dou um sacrifício para Deus e Ele me dá uma bênção de volta. Não. É no sentido de, se você fizer isso, entregue, com o teu coração, entregue nas mãos de Deus, fala: Deus, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é seu, faz o que o Senhor quiser, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Criador do céu e a terra, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuidou de mim desde que eu nasci, e eu entrego a minha vida nas suas mãos para o Senhor fazer o que você quiser. E por isso eu estou fazendo esse jejum, essa oração e lendo mais a Bíblia. Você vai ver. Deus vai te visitar. Só que às vezes nós não oramos mais, porque a nossa fé está naquilo que é factível, naquilo que eu posso encostar. Só que a Bíblia diz para você largar um pouco os seus 5 sentidos e viver o sentido do Espírito. A Bíblia é o óculos de Deus. A Bíblia é a maneira que Deus enxerga o mundo. Você quer enxergar a tua vida como Deus enxerga? Estude a Bíblia. Eu já sei disso, todos sabemos, mas a gente precisa gastar mais tempo. Como que está a tua vida de oração? Deus, eu não estou aqui te acusando, porque Deus falou isso comigo, Ele falou: cara, você precisa ser mais disciplinado. A Bíblia é o óculos de Deus para nós. 2 Timóteo 3,16, pois a palavra é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada. Esse é Hebreus 4,12. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Olha só que interessante. Falou da palavra e falou dos olhos de Deus. Eu acho que tem uma relação. A Bíblia é o jeito de Deus enxergar o mundo. E nós precisamos colocar esse óculos. E o terceiro e último. A terceira e última coisa que Paulo nos diz em Romanos 12, 1 e 2. É que depois que nós deixamos os óculos da carne para trás, colocamos os óculos do Espírito, ele diz que nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, deixe o velho óculos da carne para trás, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A Bíblia se torna o seu óculos, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí sim, você vai sentir na tua pele a vontade de Deus. É crer, é entregar, para depois ver, para depois tocar. Você joga a carne no lixo, coloca o óculos de Deus, e aí você vai ser capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nossa, como é bom ver isso. Quem aqui já teve uma experiência com Deus que viu isso acontecer? Não é bom? Só que às vezes faz tanto tempo que a gente teve essa experiência, né? Deus diz que nós podemos viver mais. Não estou dizendo que toda vez que você lê a Bíblia vai ser uma manifestação sobrenatural, não. Você lê a Bíblia como se fosse um treinamento. Você vai treinando, vai lendo. Às vezes Deus vai lá e visita, às vezes não, você só lê e ora normal. Mas, cara, quando chegar na hora da guerra, você vai estar pronto. Porque você treinou. Você tem os óculos de Deus. Na hora que chegar a dificuldade, aquelas coisas que você estava lendo na Bíblia, que você fala: pô, já sei disso, Deus. Ou, parece que não está servindo. Naquela hora, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido os versículos que você leu. E ele vai ser o seu professor. E aí você vai experimentar o sentido do Espírito. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele está falando assim,
E olha, é o mesmo livro de Provérbios que fala para você calcular as coisas, para você ser sensato. Mas tem uma parte que ele diz assim, vai chegar um momento que você vai ter que confiar em Deus e vai ser acima da tua razão. E aí você vai ter que se lembrar de Deus em tudo que você fizer para Ele te mostrar o caminho certo. João, no livro de João diz que o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso auxiliador. E na hora da guerra, que a gente deixou os óculos da carne para trás, colocou os óculos do Espírito, a gente vai começar a ver a visitação de Deus nas lutas da nossa vida. E nesse mês eu pude ter algumas visitações de Deus. O que eu vou contar não é para me glorificar, porque eu sei que foi Deus, porque eu pequei e Ele chegou, cara, toma vergonha na sua cara. Mas eu comecei a viver de novo. Um pouquinho antes de eu tomar essa decisão, Deus já estava dando uns lampejos do que ia acontecer no meu mês de junho e de maio. A gente tem um evento no Ministério de Adolescentes chamado O Segredo. É um evento, a nossa média de culto aqui dos adolescentes toda sexta-feira é 400, 500 adolescentes, uma benção. Só que chega no Segredo, que é um evento evangelístico, é tipo o Avalanche, cara, lota aqui embaixo, fica 1.500 adolescentes aqui. E aí, cada um da equipe tem uma função nesse evento, e a minha função é treinar quem vai pregar. E quem prega não sou eu, não é o pastor Lelo, não é o Natan, quem prega é um próprio adolescente. A gente pega um adolescente de 15, 16 anos, ele vem aqui diante de 1.500 pessoas e prega, imagina? E dessa vez era uma menina que eu cuido dela desde os 10 anos, a Lucille, está ali. E eu fui chamar ela para pregar, ela veio no apelo, o pastor Nassif estava pregando nos adolescentes, ela veio aqui, pedir para ser usada por Deus no apelo. Eu falei, agora é a hora que eu vou falar para ela que ela vai pregar, porque ela está pedindo para ser usada por Deus. Aí cheguei nela e falei, no dia do segredo tal, você vai pregar. Ela ficou nervosa, mas aceitou. E aí eu vi que ela estava tão nervosa que eu peguei o texto do meu chamado, Isaías 49. E falei, lê Isaías 49, talvez você se acalme um pouco. Ela começou a ler, eu estava com ela aqui na frente, o Luiz estava aqui tocando, ele nem sabia. E aí ela pegou, começou a ler Isaías 49, e o Luiz, sem saber de nada aqui na frente, falou assim, Isaías 49 está escrito assim, 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 assim. Aí a gente olhou um para o outro assim, e falou, meu Deus, o que está acontecendo? E ali a gente entendeu que Deus estava chamando ela para pregar. E foi uma benção. Estava lotado de gente aqui que aceitou Jesus aqui na frente. Na outra semana o Luiz chegou para mim, eu já tinha contado essa experiência para ele, ele ficou feliz. E ele ia fazer uma música autoral para o Segredo, uma música de autoria dele mesmo. Aí ele veio me perguntar, Tarek, você já sabe o texto que ela vai pregar? Aí eu falei, sei, o Salmo 139. Ele falou, cara, eu estou arrepiado. Eu falei, o que foi? Ele, eu estou fazendo uma música no Salmo 139. Sem saber. Passou o Segredo, foi uma bênção, muita gente se converteu. Chegou o retiro dos adolescentes. Teve um monte de batalha, porque foi bem na semana da greve dos caminhões. Mas no fim foi uma bênção, foram 300 adolescentes lá. A gente estava no culto de sábado à noite, Deus nos visitou de uma maneira sobrenatural. E eu estava ali no louvor do retiro, adorando a Deus, louvando a Deus, estava tocando a música do Salmo 139, eu lembrei da experiência e comecei a adorar a Deus e louvar a Deus. Deus, obrigado que o Senhor fez aquilo no segredo, obrigado que o Senhor está abençoando o retiro dos adoles. E aí, eu peguei a Bíblia e fui continuar o meu devocional. E o meu devocional era em Romanos 12. Aí eu li Romanos 12:1, Romanos 12:2, Romanos 12:3. Deus falou comigo no versículo 3. Eu comecei a adorar a Deus e agradecer o que Ele tinha falado. Eu falei, agora eu vou ler o versículo 4. Daí o Luiz lá na frente, sem saber nada. O negócio é o Luiz, gente. Brincadeira. Luiz lá na frente, sem saber nada, falou, Romanos 12:4 está escrito assim, assim, assim.
Aí eu olhei e falei, Deus, o que está acontecendo, cara? E eu comecei a entender, olha, eu estou te dando o sentido do Espírito. Eu vou começar a te dar palavras assim. E aí eu levantei, eu fui fazer um momento depois do louvor, teve a palavra, depois a gente fez uma vigília, Deus nos visitou de uma maneira tão tremenda. Eu e outras pessoas, o pastor Eric, nós começamos a orar pelos adolescentes, a gente nem conhecia alguns deles, e Deus começou a mostrar o que a gente devia falar para eles. E eles começaram a chorar e falar, obrigado, eu recebi resposta de oração, Deus falou comigo. Isso é o sentido do Espírito. Quando nós largamos a carne, decidimos nos consagrar, colocar o óculos do Espírito de Deus, nós começamos a ter experiência com Deus. Eu podia contar muito mais aqui. Graças a Deus, Deus me agraciou assim como agraciou você. Eu não sou especial. Deus é. Deus é especial. A última que eu vou contar, no mesmo mês, gente. Foi uma loucura. Eu fiquei meio com medo de estar ficando doido. Eu ia organizar um churrasco evangelístico com os adolescentes. Eu divulguei aqui, inclusive. Eu faço todo ano. Bastante tempo, o máximo de pessoas que tinha dado era 210, com muito esforço, com muita divulgação. E aí passou o retiro, o churrasco era 2 semanas depois do retiro, eu estava morto de cansaço, porque eu tinha trabalhado demais para o retiro acontecer, tinha sido uma benção, mas eu não conseguia parar em pé, eu dormi 2 dias, fiquei deitado, vegetando. E aí eu falei, Deus, eu não vou fazer um churrasco para 300 pessoas, eu estou cansado. Só que eu lembrei, eu tenho que falar com Deus, é isso que Ele quer. Fui lá buscar Deus, abri a Bíblia, estava escrito lá, se 300 membros do povo de Deus me buscarem, eu vou visitar vocês. E eu entendi Deus me falando, vão 300 pessoas no churrasco. Eu falei, Deus, nunca foi 300, é daqui 2 semanas, eu nem divulguei do jeito que eu queria. Pedi outra palavra, na mesma página embaixo estava escrito assim, não temas, eu sou contigo, ninguém lançará a mão para fazer mal de ti, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Aí eu fiquei com medo, gente, porque imagina chegar aqui e dar uma profetada dessa no culto, e chega lá, tem 10 gatos pingados. Eu falei, Deus, me dá mais uma, aí eu paro, prometo que eu paro. Abri a Bíblia lá no meu devocional. Aí tinha um devocional escrito assim, tinha várias coisas escritas. E a frase que mais me impactou era assim, os movimentos ocultos do Espírito estão ao seu favor. Eu falei, tá bom, eu vou fazer o churrasco. Morto de cansaço. Fui lá, comecei a organizar. Comprei carne para 300 adolescentes, sem ter 300 inscritos. Até 3, 4 dias antes, tinha cerca de 70, 90 inscritos só. Eu sou pastor há pouco tempo, mas eu trabalho aqui no ministério desde 2012. E assim, eu nunca tinha visto os 230 adolescentes. Nos jovens até acontece porque tem bastante, mas nos adolescentes eu nunca tinha visto 230 pessoas se inscreverem para um churrasco em 2 dias. Chegou na sexta-feira, tinha 5 filas de inscrição. Eu já tinha comprado a carne, eu estava gelado. Eu comprei 100 quilos de carne, gente. 60 quilos de linguiça. Eu não lembro se é esse o número, mas assim, foi carne à beça. Eu falei, Deus, eu vou ter que pagar esse troço se der errado. Chegou lá, quem estava lá viu. E um monte de gente se converteu. Existe um estilo de vida. E cara, quem me conhece sabe que eu sou bem racional. Bem pezinho no chão. Mas existe um estilo de vida que vai além da nossa racionalidade. E Deus está te chamando para viver isso.
Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar teu casamento, Deus quer te abençoar, Deus quer te direcionar, Deus quer te fazer cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo te ama, Ele se entregou numa cruz por você, porque pelo seu pecado você devia ser condenado, mas Ele sofreu a condenação no seu lugar e ressuscitou, para que assim como Ele morreu, você morresse para o pecado, e assim como Ele ressuscitou, você vivesse uma vida nova. Chega de viver na velha vida, chega de ter olhos voltados para aquilo que a carne deseja, chega da mentalidade da carne. Deus está te chamando para algo novo hoje, e isso é mensagem para novo convertido e para velho. Deus hoje quer que nós sejamos uma igreja que vive o sentido do Espírito. E aí vai ficar mais fácil de pregar, vai ficar mais fácil de evangelizar. O medo vai embora, porque o amor de Deus começa a tomar conta do seu coração, e você começa a parar de pensar no que os outros estão pensando de você. Mas você precisa deixar o Espírito te dominar. Por isso eu queria que todos nós ficássemos de pé. E eu queria que você falasse com Deus agora. Você sabe o que Deus falou com você. Eu preguei aqui 40 minutos. Pode ser que uma frase entrou. Não sou eu, é Deus. Por isso eu queria que, se você hoje é essa pessoa que quer viver o sentido do Espírito, quer entregar os seus pecados diante do altar de Deus e falar: Deus, eu cansei dos óculos da carne, eu quero viver o sentido do Espírito. Se você é essa pessoa, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Começa a pedir a presença de Deus aqui nesse lugar. E se Deus te tocou, eu queria que você viesse aqui. É com você que Deus está falando, sim. Se você não fizer isso na igreja, irmão, não é lá fora que você vai fazer. E você vai vir aqui e pedir: Deus, eu cansei. Eu cansei. Eu cansei, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Se você está aí no seu lugar e Deus te falou algo, vem aqui. Ou aí do seu lugar, ora, fala com Deus. Eu queria que todos nós começássemos a chamar a presença de Deus aqui. Fecha os seus olhos e começa a falar: Deus, eu cansei dos meus pecados. Deus, eu quero ter o óculos do seu Espírito. Eu quero enxergar as coisas do jeito que o Senhor enxerga. Eu quero o teu conselho. Eu quero a tua palavra, eu quero a tua resposta, eu quero a tua bênção, Deus. E eu estou disposto a sacrificar tudo, para que o Senhor possa fazer algo em mim. Começa a falar com Deus sobre os seus pecados de estimação e pergunta assim: Deus, qual que é a estratégia? Qual que é o jeito que o Senhor vai me libertar disso, para eu poder viver tudo que o Senhor tem para mim? Qual é a palavra, Senhor? E se você já está vivendo isso, começa a pedir para que mais pessoas vivam. Hoje tem gente que vai nascer de novo aqui, vai viver esse sentido verdadeiro do Espírito Santo. Quero tocar os céus, quero ver a tua face, me envolver em tua
Pai, eu quero pedir, Deus, por cada pessoa que está aqui. Pai, minha vontade era abraçar cada um deles, só que não dá tempo, Deus. Só que eu peço que o Seu Espírito Santo abrace cada pessoa que está aqui. E que esse choro de arrependimento dos pecados, que essa consciência de que eu preciso de mudança de vida, Pai, que ela seja honrada com a Sua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. Não há nada que o Senhor não enxerga, não há situação que o Senhor não possa resolver, não há nada que está fora do Seu alcance. O Senhor Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe, pode todas as coisas. E Deus, eu creio que todos que estão aqui na frente, os que estão ali atrás, que o Senhor falou, quem está aqui em cima, eu, Senhor, eu creio que o Senhor quer nos visitar mais. Eu creio que o Senhor quer nos dar o sentido do Espírito. Eu creio que o Senhor quer nos usar mais. Eu creio que o Senhor quer nos abençoar. Eu creio que o Senhor quer ser presente na nossa vida. E eu creio que o Senhor é real e que nós podemos ser capazes, pela capacitação do Espírito Santo, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso eu peço em nome de Jesus, que o Seu Espírito esteja guiando cada um aqui, esteja dando sentido do Seu Espírito, esteja indo além da razão. A Sua palavra diz: só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Pai, nós cremos nisso, Deus, e nós queremos viver esse plano maravilhoso que o Senhor tem para nós. E Deus, tem pessoas aqui que estão fazendo essa oração pela primeira vez, e o Senhor está ouvindo, Pai. Transforma, Deus, cura, visita, entra com o Seu Espírito, Pai. Entra com o Seu Espírito, Pai. É assim que nós oramos em nome de Jesus.